Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a segunda parte da minissérie de vídeo de Boas Novas, falando agora sobre o prisma do bioalinhamento à nova medicina germânica, tá bom? Temos como entendimento que o trauma a gente chama de DHS e ele tem três elementos: ser impactante, inesperado e vivido em isolamento. Alguns traumas, nós vamos listar aqui três traumas que podem levar ao DHS e ver como eles se assimilam com o cenário atual que nós estamos vivendo, tá bom? Incertezas, falta de informação e a sensação de não ter o controle sobre a situação. Esses três vão permear um possível DHS que poderia surgir, tá bom? Principalmente no cenário atual que nós estamos vivendo. Só para contextualizar, os micróbios dentro da quarta lei biológica, instituída pelo Hammer nas 5 leis biológicas, fala que os micróbios são bons para o organismo e nós coexistimos em harmonia, tá? Então nós colocamos assim que eles são os faxineiros do nosso corpo. Quem são os micróbios? São as bactérias, os fungos, as microbactérias e até mesmo os vírus. Os vírus eu sou um pouco cético porque dentro dos estudos que nós temos sobre vírus, eles são sempre maléficos ao nosso organismo, em grande escala ou menor escala, porque eles precisam parasitar de forma tóxica uma célula e se alimentam do muco de bactérias. Depois eu me aprofundo um pouco mais nesse assunto, tá? Então assim, mas alguns pontos interessantes. Se você não estiver em conflito, ou seja, algum conflito destes que eu coloquei aqui em cima, né, incerteza, falta de informação, uma sensação de falta de controle e outras que eu vou listar aqui para frente, você não tem terreno para que esse vírus cresça. Ou seja, somente o micróbio bom, aquele que faz bem para o nosso organismo, vive num ambiente bom. Ambientes ruins causam acesso aos micro-organismos negativos, que nós chamamos de patógenos, né? Vírus, bactérias, fungos, parasitas, arcaias, prions, tudo aquilo que não faz bem para o nosso corpo entra aqui, tá bom? Lembrando então que vírus, bactérias e fungos coexistem com a gente. O vírus, eu coloco aquela ressalva anterior, eu não sei até onde ele é benéfico para o nosso corpo, se tem algum vírus bom para nós, tá? Mas bactérias sim, muitas delas comem tumores, tá bom? E ajudam a gente na reconstrução e equilíbrio do nosso corpo, ok? Nós temos muitas bactérias na nossa flora intestinal e elas são de extrema importância para a nossa vida, assim como os fungos também, tá? Todos têm sua função de assistência. E uma curiosidade: o vírus não causa febre, nenhum vírus causa febre. Ele se assimila a uma bactéria ou a um fungo para causar isso, tá bom? Então assim, quem causa febre são fungos e microbactérias, ok? Então vamos lá, tudo isso instituído dentro da nova medicina germânica, tá? Algumas patologias podem surgir a partir de 2 tecidos. Claro, gente, dependendo da sua percepção, a forma que você está lidando com toda essa situação, de como ver o impacto desse cenário, você pode desenvolver até algumas patologias que eu não vou falar aqui, alguns sintomas, né? Alguns sintomas de desvalorização e impotência no sentido do sistema musculoesquelético, né? Mas a gente observando aqui, fazendo um breve estudo, observamos que o tecido, né, embrionário do endoderma, que está relacionado a funções vitais do corpo, e o ectoderma, que está ligado a contato e separação e território, serão os mais afetados neste período, tá bom? Já está sendo afetado, porque todos nós já tivemos o nosso DHS com essa notícia. Imagina, você está curtindo as férias dos seus filhos, o verão maravilhoso, o carnaval, é tudo festa e descanso e do nada vem um coronavírus na China, a Itália morrendo muita gente, e chega aqui no Brasil assustando todo mundo e alarmando com uma mídia massacradora, né? Não estou falando que não tenha notícias importantes quanto a isso, mas há um massacre de pânico dentro disso. Vamos lá falar um pouquinho do que pode vir para os terapeutas de plantão e para quem começar a reconhecer alguns sintomas, já preste atenção para reverter isso. Endoderma, que é o tecido vital, nós temos como componentes alguns exemplos, tá? Eu listei apenas 4 aqui de todos os órgãos que compõem, tá? Mas serão os provavelmente afetados e vocês vão entender por quê. Estômago está relacionado à impossibilidade de digerir ou engolir, conflito de bens materiais.
este conflito, um DHS nessa área pode desenvolver aí no momento de sintomas, né, uma gastrite. Olha que interessante, né? Bens materiais, né, escassez, nós vamos começar a lidar aí com problemas econômicos talvez, né? Veja as pessoas que estavam no mercado comprando um monte de papel higiênico, pessoas perdendo o emprego. Observem esse cenário no que eu estou falando aqui, tá bom? Possíveis gastrites surgirão. Fígado, o priminho aí do estômago, né, tá do lado, principalmente no caso os hepatócitos, né? Conflito de falta, normalmente relacionado a dinheiro e de escassez. Pode desenvolver hepatites e cirroses, olha só, né? Então veja, esse cenário novamente econômico pode afetar, causando somatização de alguns órgãos e tecidos, né? Alvéolos pulmonares, esse é o que mais a gente vai observar por causa dessa coisa respiratória, né? Essa preocupação. Agonia e pânico da morte, morte iminente de situações concretas, ou seja, de tanto estar bombardeado com informações de morte, de pessoas morrendo, números crescendo cada vez mais e mais. A gente nem questiona se esses números são reais ou não, a gente simplesmente acredita e entra em pânico. E isso afeta os nossos alvéolos pulmonares, que são responsáveis pela troca gasosa respiratória, ou seja, já vamos começar a ter problemas respiratórios, né, aqui nesse setor. Mas calma que ainda vai ter os brônquios mais para frente, mas aqui é só no que é vital. Medo de morte, muitas pessoas estão com medo de sair à rua e morrer, muitas pessoas estão com medo de pegar o coronavírus e morrer, e aí o que acontece? Esse medo pode matar a pessoa por si só. Pois é, né, gente? Mas vamos lá, calma. Como eu falei, esse vídeo é de boas novas, isso aqui é apenas uma contextualização. E canais coletores dos rins, minha gente. Sim, os rins também podem ser afetados por conflitos existenciais. Perdi tudo, pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão sendo afastadas, pessoas que ficaram doentes, né, propriamente dita, nessa fase e não estão tendo amparo do sistema de saúde porque está superlotado ou não está dando conta e acaba sentindo essa sensação de abandono. Essas coisas podem levar, essas situações, a problemas nos rins, nos canais coletores dos rins. E agora vamos por ectoderma. O ectoderma é mais superficial, é a última camada embrionária de tecidos que nós desenvolvemos antes de nascer, nos últimos períodos como embrião, né? Então nós temos aí a própria pele, onde nós temos o conflito de contato e separação indesejados. Então qualquer contato ou separação indesejada pode surgir eritemas, exantemas, urticária, eczema, alergias, verrugas, vitiligo e psoríase. Isso é só alguns exemplos de afecções da pele, cada uma tem a sua conotação, tá, gente? Todas relacionadas a separações indesejadas ou contatos indesejados. E agora o que as pessoas mais têm medo é de um contato indesejado, né? As pessoas estão com medo de receber um aperto de mão, um abraço de uma pessoa que pode estar contaminada. Só a sugestão disso já vai desenvolver muitas alergias tópicas, tá bom? Brônquios, olha lá, vamos agora entrar na parte das bronquites, bronquiectasias, as asmas, bronquite asmática, né? Medo territorial ou medo do perigo iminente. Novamente voltamos àquele cenário de olhar o perigo iminente, né? Será que eu estou em perigo? E isso pode gerar quadros de asma. E o território, gente, medo territorial é aquela história, agora você em isolamento, esse é seu território seguro, sempre foi o seu território. E agora qualquer pessoa que entrar ou sair dele pode dar medo de invasão de território por causa dos patógenos. Não pela pessoa em si, tadinha, que foi te visitar, mas por ela talvez ser uma incubadora desse patógeno. E isso causa em você medo territorial, medo do perigo iminente. E pode desenvolver os quadros que eu falei. Além da laringe e da traqueia, esse é muito interessante. Repare como as pessoas começaram a tossir mais ultimamente, mesmo não tendo nada. Principalmente tosse seca, né? Pode desenvolver de conflito de pânico, susto ou choque de medo por perigo, tá? Ou seja, é aquele medo que te petrifica, né? É um perigo inesperado, te pegou de surpresa. E nada mais, nada menos do que como esse vírus apareceu pra gente, como um perigo surpresa. E esse pânico, esse susto pode desenvolver essas tosses, né? Principalmente agora que falar, não pode nem tossir, né? Pois bem, as pessoas vão tossir e vão ficar com medo. Então, isso pode desenvolver essas tosses secas e traqueites, laringites, tá bom? E por aí vai. E o medo frontal, gente,
é um perigo consciente, um medo antecipado do futuro, tá? Ou seja, você pode desenvolver, por causa desse medo e pânico todo, estes quadros que eu falei. E pensando na escassez, podemos entrar em outras questões também, tá bom? Lembrando que pode desenvolver vários tipos de quadro, mas esses aqui são alguns que eu listei dentro do que eu tenho observado e tem sido trazido para mim como problemas contemporâneos por causa dessas epidemias. Como que nós podemos resolver isso? Simples. Já falei no outro vídeo de bons hábitos, né? Lidar com mais suavidade com tudo, ressignificar esse cenário todo, não entrar em conflitos à toa, nem com pessoas e nem com as informações que estão sendo passadas, respeite aquilo que faz bem para você, tome as medidas que você acredita que são as melhores. Por exemplo, se você tem medo de sair na rua, não saia na rua. Não saia na rua. Se você não tem medo e precisa sair na rua, pode sair tranquilo que você não vai pegar nada, tá? O que eu falo para vocês é, eu respeito muito as normas de quarentena, mas também respeito mais ainda do que qualquer norma instituída por qualquer organização, seja de saúde, seja política, seja qualquer que for, eu respeito antes o ser humano e a sua integridade. E por isso que eu estou dando essas informações de antemão, dando uma nova visão, um novo prisma, que talvez seja mais importante levarmos atenção para nós mesmos do que levar atenção para um vírus que às vezes está a quilômetros de distância de você e das pessoas ao seu redor e ninguém vai pegar isso, tá bom? Tomem as prevenções devidas, tomem seus cuidados, acalentem o coração de vocês e eu vou passar aqui para vocês rapidamente uma postura que vai ajudar vocês a lidarem com estes quadros, tá bom? Dentro do bioalinhamento a gente chama isso de postura de alto poder, que seria uma postura aberta, tá bom? Tanto o endoderma como o ectoderma, essa postura vai refletir positivamente sobre elas, tá bom? Então, abra bem o peito, abra bem os braços, palma da mão virada para cima, tá ok? Olhando para o teto, respira fundo, solta devagar, vai limpando todo o pensamento negativo e se mantenha nessa postura por 2 minutos, que ela já vai causar efeitos fisiológicos no seu corpo, tá bom? De preferência, faça isso num momento tranquilo, sossegado, faça em família, convide todos a fazer, lembrando que é para a recuperação da saúde e não tanto para prevenir doença. A recuperar a saúde significa que você não vai ter doença, tá bom? Então faça essa postura 2, 3 vezes ao dia. Se você não puder fazer de pé, pode fazer sentado como eu fiz, tá bom? O importante é se manter na postura por uns 2 minutos mais ou menos, respirando fundo, não precisa pensar em nada. Mas se for pensar, pense em coisas boas e positivas, tá bom? Sabe essa higiene que você está tendo na sua mão, no seu calçado fora de casa? Tenha essa higiene mental também, para evitar que qualquer uma dessas doenças venha. Lembrando que elas só vão se instalar, esses quadros que eu falei, se você estiver com o terreno fértil para que essas doenças cresçam. E para deixar o terreno infértil, é só chamar na consciência que isso que está acontecendo não precisa ser levado da forma que está acontecendo. Você não precisa estar em isolamento e em pânico. Você pode estar em isolamento e feliz com a sua família. Entendeu? É tudo uma questão de ação, de comportamento, pensamento e ponderar as emoções e sentimentos, tá bom? Se aquela notícia que você assiste te faz mal, pare de assistir. Eu acho que você já tem bastante informação sobre o coronavírus. Se você precisa saber quando ele vai acabar ou quando acaba a quarentena, não se preocupa que o teu porteiro do prédio vai te avisar. O importante é você estar bem para ajudar as pessoas. Para fechar esse vídeo, quando você está bem e você encontra uma pessoa doente, você pode ajudar essa pessoa doente, tá? Então, uma pessoa saudável ajuda uma pessoa doente. Agora, uma pessoa doente deixando outra pessoa doente, 2 doentes não se ajudam. Então, vamos preservar a nossa saúde, a nossa sanidade, para sermos cada vez mais úteis. Ou somos parte da solução, ou somos parte do problema. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo só quer fazer parte da solução. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!